Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Pode AZ. Pode AZ, o seu guia de repertório sensacional para a sua aprovação, para o seu sucesso. Porque, o seu sucesso é o nosso sucesso. Sim? E hoje eu tenho um convidado perfeito. Eu tenho um convidado sensacional, um amigo do coração, da minha panelinha. O meu amigo Thiago Pavanelli. Palmas para ele! E aí, Carlinha, tudo bom? Oi, Ô, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar de um assunto super legal, né? Super importante. Estou muito feliz, né, de ser convidado para a gente falar aqui nesse podcast, no Pode AZ. Muito emocionado, ainda mais com a sua presença aqui, maravilhosa. Gente, parceria forte, né? Forte, vamos lá. Sai das salas de aula. Gente, o nosso tema é muito importante. É um tema que é sobre... O nosso tema é sobre as conquistas e os desafios das mulheres no esporte. É isso aí, tio. Uma coisa que já, como tá vendo, a gente já deu aquela fechada, porque é um tema sempre muito importante mesmo. Um tema que vai ajudar muito o aluno no repertório, aí nos vestibulares. Bastante coisa. No final a gente fala mais sobre isso, mas, tio, uma coisa assim, a gente acabou de ver a Copa do Mundo do futebol feminina. Tá acontecendo, né? É isso. Só que aconteceu e a gente, assim, sabe que o pessoal assistiu e não tem aquela paradeira geral de quando é a masculina, que não tem aula, comércio fecha. Sim. Então vamos partir a nossa fala desde o princípio, e aí? Sim. O que acontece é o seguinte, Carlinha, nos últimos anos a gente observa conquistas importantes das mulheres no esporte, né? A gente vê, você comentou sobre a Copa do Mundo feminina, né? Porque para mim antes era só a Marta, mas era algo e hoje não, né? Quantas meninas maravilhosas, quantas ex-alunas nossas, sim, né? Estão aí brilhando no futebol, lutando muito, porque é muito mais desafiador, né? Com certeza. Elas chegarem lá. Então a gente vê, há tempos atrás, nem se comentava muito sobre a transmissão da Copa do Mundo feminina, né, da participação das mulheres. Hoje a gente vê conquistas importantes. Hoje a gente vê, né, os jogos já serão transmitidos, jogos da seleção brasileira. A gente tem um canal no YouTube, né, do Cazé, que transmitiu todos os jogos, né, da Copa do Mundo inteira. Então a gente vê essas conquistas importantes, né? A gente viu, por exemplo, na última Olimpíada, a Raíssa Leal, aquela a Rebeca Andrade, né? Então a gente vê as mulheres conseguindo, né, ter uma visibilidade cada vez maior dentro do esporte de uma forma geral, né? E você comentou da Copa do Mundo, a gente vê isso também acontecendo nos últimos anos, né? A gente pode falar de algumas conquistas interessantes das mulheres, né, até trazendo aí para o futebol. Em outras Copas do Mundo, por exemplo, as mulheres jogavam com o mesmo uniforme dos homens. Com o escudo da CBF, que tem lá 5 estrelas, né, do pentacampeonato da seleção masculina de futebol. Nessa Copa do Mundo, elas vão jogar com o uniforme que foi preparado para as mulheres, com tecido, né, ali, né, com o logo sem as estrelas, né, com o logo da CBF sem as estrelas, né, porque agora é a camisa da seleção feminina. A jornada é delas. A jornada é delas. Então, isso é muito importante, são conquistas que a gente vê ali que são fundamentais para a participação das mulheres no esporte, né? Um outro exemplo legal, né? O Denguinho gosta de tênis, né, gente? Denguinho, você sabe quem é o Denguinho? Meu esposo. Você já tá comentou vendo, sobre gente? o Denguinho. Aqui, todo mundo chama meu marido até de dentro. Né? Intimidade não é fácil. O Denguinho gosta de tênis, por exemplo, né? Quase a Bia, né? A Bia Haddad, Nossa, né? A Bia Haddad, eu achei que ele fosse fantástica, ela é fantástica, né? E a gente viu recentemente o torneio de Wimbledon, que é o mais importante, né, do circuito de tênis. E eu não sei se você sabe, no torneio de Wimbledon, os atletas são obrigados a jogar com vestimenta toda branca, né, os homens e as mulheres. E uma das coisas que as mulheres reivindicavam há muito tempo era, por exemplo, o uso de vestimentas íntimas em cores mais escuras, porque até uma calcinha elas não poderiam usar numa cor mais escura, tinha que ser branca também. E isso, muitas mulheres não viam isso de forma legal, porque teve relatos de mulheres que tiveram que
parar de hora em hora ali o jogo por conta de menstruação, jogando em período menstrual, e aí tinha que ir lá para trocar as vestimentas e tudo mais. E agora, para esse último torneio, já foi autorizado as mulheres jogarem com calcinha de cores mais escuras, por exemplo. Mais uma conquista, né? Uma conquista que parece ser tão pequena, parece, né? exatamente. Você vê umas conquistas, assim, umas coisas que a gente fala, isso é tão bobo, mas se você olhar lá atrás, eu vejo a minha mãe com a minha idade, Sim. né? Como nem nós, pensaria mulher, não, nisso, de né? jeito nenhum. Em outras situações, esse esporte aí é esporte de menino. Exato, né? Luta, Isso. Skate, mesmo skate, né? E o que acontece ali no esporte é reflexo da nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela é uma sociedade machista, né? Você pega, por exemplo, tudo que as mulheres têm hoje, né, daquilo que elas conquistaram, não foi dado de graça para elas, foi em cima de conquista. A questão do voto, a participação das mulheres no mercado de trabalho e no esporte não é diferente. Né? Tiago, por exemplo, eu mesma, né, eu dou aula há 27 anos. Sim. Não fala isso, não, Carlinha. Gente, corta. Mas quando eu comecei, eu era das poucas mulheres que viajava. Então, tanto que eu sempre viajei. Que pegar carro, né? Pegar carro sozinha, acordar de madrugada, né? Era uma das poucas. Sim. Então, essa é uma dificuldade que a gente vê dentro da sociedade, que as mulheres elas também enfrentam no ambiente esportivo, né? Mais uma vez, falando sobre o futebol. Né? Você pega, por exemplo, a Copa do Mundo masculina, né? O futebol no Brasil, ele chegou aqui no Brasil na década de 30, se eu não me engano, década de 20 e 30. Né? Para as mulheres, o futebol só foi regulamentado em 1983. A participação das mulheres no futebol é de 1983, o ano que eu nasci, ou seja, 40 anos. Acho que eu entreguei minha idade aqui agora. Que tamanho de entregação. Fala do marido, chama o marido da outra de denguinho. Então é de 83, é muito recente. Né? E isso a gente vê como que aos poucos elas foram conquistando o seu espaço. Né? Então a gente observa conquistas importantes das mulheres no esporte. Só que, Thiago, tem muita coisa para ser feita, né? Tem. Vamos falar de esporte. Então já estamos no esporte, vamos pensar, porque se pensar em tudo, nossa, esse nosso episódio vai ter 30 horas. Não, 30 horas, mas vamos pensar no esporte, tem muita coisa para ser feita. Apesar de todas essas conquistas, né, que a gente comentou, ainda bastante coisa precisa ser feita, né? Uma preocupação e que é fundamental, né, para ter essa ampliação, né, da mulher no esporte é a questão salarial, por exemplo, né? Patrocínio. Os esportistas dependem muito de patrocínio e a gente vê uma diferença muito grande nos valores que os homens recebem dos patrocinadores daquilo que as mulheres recebem dos patrocinadores. Né? A gente fala sobre, por exemplo, a Marta. A Marta, ela foi 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo e o salário dela é o salário de um jogador ali que joga na Série A do Campeonato Brasileiro. E nós estamos falando de que é a melhor de todos os tempos. Né? E ela mesma, nessa Copa do Mundo feminina, ela não aceitou usar nenhum patrocínio como uma forma de manifesto. Né? Então, além dessa questão das marcas, dos patrocínios, do salário das jogadoras, das atletas, que precisa melhorar bastante, porque há uma diferença enorme, a gente pode falar também de algo que precisa ser feito, são políticas públicas, né? Do próprio Estado fazendo políticas para incentivar a participação das mulheres no esporte, dando um suporte. As famílias, né? Quantas famílias deixam de incentivar a mulheres de participar no esporte porque minha filha não vai virar nada, ou isso não é o esporte de homem, né? Que é sempre um comentário. Então, a participação da família também é fundamental. Esses 3 pilares são importantes. A questão dos salários, as políticas públicas e o envolvimento das famílias, né? Ô Ti, eu acho que com isso a gente, né, ajudou muito o nosso aluno que vai prestar o vestibular, a todo mundo que acompanha o nosso podcast e a enriquecer, a brilhantar esse repertório. Tem um repertório, né? Que estamos aqui para fazer esse guia, para ajudar cada vez mais a brilhantar. Esse é um assunto muito importante, que a chance de cair nos vestibulares é muito grande. Sim. Muito grande. E muito obrigada por aprender tanto com você, a cada encontro, a cada conversa. Agradeço Não demais. é à toa que
os meus olhos realmente brilham. Obrigado, né? Carlinha. Eu sou muito sua fã. E eu espero ter ajudado bastante os nossos alunos, né, que consigam aí se dedicar e ter uma participação importante nos vestibulares. Acho que isso é fundamental. Esse é o nosso né? objetivo, né, Tio? É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo a você, sempre aqui no Pode Fazer, o seu guia completo de repertório para o vestibular. Um beijo e até o próximo episódio.